A Altero Esporte mostra que logo na primeira rodada do Brasileirão já tem polêmica sobre o apito, né, Pepa? Nunca vou faltar ao respeito a árbitro nenhum, pelo contrário, falei com ele numa boa, com todo o respeito, mas tenho uma opinião diferente em dois lances, para mim, bem claros. Mas nunca vai servir de desculpa, porque nós temos que conseguir fazer mais e melhor. O segundo gol, para mim, e bem, foi invalidado no início pelo árbitro, não consigo perceber como é que um jogador com 2 metros se tira o adversário da disputa de bola. Não percebo como é que revertem a situação. O Bruno foi agredido no final da primeira parte, mas isto, pronto, aí está. Isso já foi, não podemos fazer nada. Eu prefiro canalizar as energias para aquilo que nós temos que fazer. Leopoldo Siqueira, esse é o lance do Gil, né? O Gil ele empurra o Machado e aí ganha a vantagem na frente. Num outro ângulo que a detentora dos direitos mostrou ontem, né? Mostra o Daronco apitando a falta. Aí tá claro, ele apita a falta. E aí o VAR não tem que interferir nesse lance. Quando ele vai no VAR, o que ele confere? Ele confere o impedimento. Ele vai no VAR para conferir o impedimento. O que é um absurdo, porque se você apita a falta, você não tem que ir lá para conferir o impedimento. A falta está dada. E aí teve muito cruzeirense, e aí eu vou brigar com os cruzeirenses da internet, que falou, não foi nada, não foi nada. Amigão, deixa eu te falar uma coisa. Se você empurra, não interessa a força que ele colocou. É diferente de carga quando os dois estão em movimento, quando estão correndo. Acho que a carga não foi necessária para que acontecesse o pênalti, não foi necessária para acontecer. Estão os dois em movimento. Mas nesse momento aí, é uma disputa de bola na área, onde o Gil empurra o Machado. Nossa, mas o Machado valorizou o lance. Não interessa se valorizou. Você não pode empurrar o adversário para disputar a bola. E não vou nem comentar sobre o lance do Wagner, porque ali não é disputa de bola. O Wagner esquece a bola e acerta apenas a cotovelada no Bruno Rodrigues. É lance para cartão vermelho, o Fagner. Amanhã, é lance para cartão vermelho. Comentando esse lance. Sim, perfeito. Né? E não é interpretação. É lance para cartão vermelho, está na regra 12. Regra 12 do futebol. Ele esqueceu a bola e foi apenas no adversário e acertou a cotovelada. Então o Cruzeiro foi muito prejudicado nesse jogo. Mas é óbvio que eu tenho sim as minhas cobranças em relação ao time. E agora, para a aniversariante do dia, Poli, que mora no bairro Jaqueline, toda minerada, vamos começar os melhores momentos. Joga! Compacto. América e Fluminense com um bom público no Independência, Toledinho. Fala pra nós. A torcida do América tá aumentando, né, Leopoldo? Qual que é o público? 6.653 pagantes. Agora o primeiro erro. O primeiro erro. Ô Henrique Almeida, chuta pro gol, meu filho. Você vai tocar pro Nino Paraíba. Outro erro. O Juninho entra livre. Isso aí não foi nada, não. Em vez de acertar a bola no pé, olha só, 2 chances de gol na cara. O América pressionando, fazendo um primeiro tempo extraordinário. Certo? Olha lá, ó, pegando em cima. Olha só, olha as chances do América, gente. Então, só que já nesse momento, quando o América pressionava, eu comentava. Gente, a cabeça de área do América está muito aberta. E aí o pênalti, que foi pênalti, o Nino Paraíba perde a bola lá na frente e ainda consegue voltar para fazer o pênalti, né? Agora, a defesa muito exposta, o Cavicchioli dá uma resvaladinha nela e o Cano perde. Não é o forte dele fazer pênalti, mas é o forte dele fazer gol, né? Aí já veio a defesa toda desmontada, gente, porque olha ali o lance. Cadê o Alê? Cadê o primeiro volante do América? Sabe? O Alê jogou de centroavante, jogou de camisa 10. Não tem jeito. Ô Wagner Mancini, ou o Alê tá te desobedecendo, olha lá, ó, cadê a marcação no meio de campo? A zaga tá tendo que sair para dar o primeiro combate. E aí tá tomando nas costas. E esse Lelê também, que veio de Volta Redonda pro Fluminense. Bagunçou o jogo, né? O cara é bom demais. Ou então vai jogar só essa aí para encher o saco do América e nunca mais joga. Esperar umas 3 temporadas para ver se ele... Mas ele desequilibrou, Gal. Ele deu claro. as 2 assistências praticamente e fez o gol. Eu tô olhadinho no segundo tempo, Lucas Cal no lugar do Martinez, Mateuzinho no lugar do Felipe Azevedo. Adiantou algo? Nada. Não, o Lucas Cal até que deu uma organizada no meio de campo. Nossa senhora. O lance do Lelê... Aí, de novo, o meu primeiro volante, o Alê, não dá combate, igual ele fez com o Hulk ali. Derruba o cara, Alê. Você é o volante, meu irmão. Aí deixa ele passar, o Marlon também sai da frente dele e o cara mete o gol. Certo? Então tem que questionar. Nino Paraíba não aguenta a primeira divisão. Alê não aguenta ser primeiro volante. Não dá. Tá aí agora você acompanhando Atlético e Vasco com
34.980 pagantes no Mineirão, que viram o quê, Betinho? Vira um jogo feio, num campo feio, maltratado, com um time que não associa, que não toca a bola com consistência, que não se aproxima e que tem posse de bola. O Atlético tem posse de bola. Desde o ano passado, o Atlético tem posse de bola. O Atlético tem mais finalização e continua perdendo as partidas. É um time desorganizado em campo. Você vê o Atlético muito aquém do que pode oferecer. São 18 milhões, né, senhores? 18 milhões para poder apresentar esse futebol que o Atlético tem apresentado. O Atlético jogou qual partida 90 minutos esse ano? Nenhuma. O Atlético fez 45 minutos contra o Milionários na Libertadores da América, perigando a ser eliminado. Então o Atlético precisa de consistência, precisa de jogada. O Cudê falou uma coisa que assusta qualquer torcedor. Ele falou que foi a melhor partida que o Atlético fez. Em volume de jogo contra o Vasco, que está voltando. O Vasco tem uma camisa gigante, mas está voltando à Série A. O Atlético apresenta muito pouco. Muito pouco. E mais que quase isso. não perdeu o gol, né, Betinho? Você fala assim de lance construído. Jogada individual. O Atlético foi mais abafa. O Atlético tem vivido de um individualismo do Hulk e, às vezes, de alguns lampejos do Paulinho, que ainda está se acertando, é um bom jogador. Mas o Atlético tem peças que não se equilibram. O meio-campo do Atlético criativo tem que ser tudo Zaratio. Tem que ter Zaratio no meio, tem que ser Zaratio de volante. E o pedreirão da massa, que é o Maurício Lemos. Ele que constrói a jogada do Atlético e agora faz gol. Então, esse papo de que cruzou 77 bolas na área, que teve um bom futebol, é exatamente o contrário. O Atlético fez isso contra o Jorge Wilstermann na Libertadores e foi eliminado, cruzando 700 bolas na área. Isso não é futebol para um time que paga 18 milhões de folha. E mais que isso, a cobrança não é só para o Cudê. Ele precisa ajustar esse time, fazer a linguagem dele chegar. Igual ele começou na coletiva agora falando despacito, com mais espaço. Ele tem que fazer os jogadores entenderem o futebol que ele está querendo passar aos atletas. Não adianta ele comunicar com ninguém. Mais que isso, a diretoria do Atlético precisa entender. O Atlético tem um ano e quem faz dinheiro vir para o caixa é futebol. Se o Atlético estiver desequilibrado e não tiver um meio-campista criador para ajudar o Zaratio, não vai rolar. A melhor jogada do Atlético ainda vai acontecer. Foi no segundo tempo. Teve uma jogada, salvo engano, no segundo tempo, uma jogada do Johan com o Hulk, que foi uma triangulação. Muito pouco, muito pouco. Esse é o Atlético que enfrentou o Vasco da Gama. E aí, ó, o pedreirão da massa, mais uma vez, fazendo a construção de jogo. E nada contra o Maurício Lemos, está jogando muito. Mas a responsabilidade disso não é dele, cara. Ele tem que ser um desafogo, o Léo. Uhum. Ele não pode ser o fator criativo do Atlético, o Maurício Lemos toda hora na área e, inclusive, deixando a defesa desprotegida. E toda vez que o Betinho fala pedreirão da massa, eu só lembro do Maurício Lemos quebrando o Judivan naquele sub-20. Aquela competição. Não, tem jogado muito bem. Aquilo ali foi uma infelicidade, mas caramba. As mudanças do Cudê entraram o Pedrinho, o Isaac, e aí? Pois é, e aí quando você vai olhar, você tem o quê? O Atlético tem poucos atacantes, e aí os meninos entram na fogueira, mas tem que entrar para poder ganhar a cancha. Muito bem, vamos ver então, Corinthians e Cruzeiro. Leopoldo Siqueira, o Cruzeiro no início, todo mundo falou comigo assim, nossa, mas tá saindo bem pro jogo, tá conseguindo ser um time competitivo, mas não adianta você ser competitivo e não conseguir agredir o adversário. O Corinthians teve as principais iniciativas, principais chances do jogo, eu diria, né? E aí me arrependo amargamente de ter elogiado Anderson Daronco aqui na sexta-feira, falando que era um bom árbitro, porque o que esse camarada fez nesse jogo de domingo foi um terror. E quando a gente começa a observar o jogo e vendo os principais lances, é disso aí que eu falo, ó. O Rafael Cabral foi quem teve um pouco mais de trabalho do que o Cássio durante a partida. Porque o Cruzeiro é um time que fica com a bola, a gente percebe que é um time que está sendo bem treinado pelo Cudê, olha só, de novo. Pelo Pepa, bem treinado pelo Pepa, ficou ouvindo falar o tempo todo. O primeiro tempo foi interessante pro Cruzeiro, você não achou não, Gão? Eu acho, mas sabe o que acontece? Não adianta você não agredir o seu adversário, né? Olha só, um lance desse dentro da área assim, você tem que aproveitar esses lances. Olha o nível da cabeçada que a gente tem dentro da área aí. Né? Não tem condições um negócio desse. E aí tem algumas peças que começam realmente a chamar a atenção. Nessa jogada eu acho que foi erro do Lucas Oliveira, que sai para dar um bote. É lógico, eu vou dar mérito sim para os meninos do Corinthians que vieram tabelando dentro da área, mas o bote do Lucas Oliveira abriu um espaço imenso, imenso. Olha ali, ele sai do setor dele e abre um espaço imenso para a triangulação do Corinthians. Não tem aí o lance, mas o Cruzeiro foi prejudicado, principalmente, olha só a defesa aí do Rafael Cabral. Foi muito mais exigido do que o Cássio no jogo. Né? Quando você começa a trocar as peças, o Nicão entra e não consegue manter o nível de jogo do Matheus Vital, sabe? E aí o Cruzeiro, olha só,
Talvez esse lance seja o lance que o Corinthians tenha conseguido, talvez, o único lance é atrapalhar a saída de bola do Cruzeiro. Mas o Cruzeiro não volta com uma vitória. Não volta com uma vitória. O Wesley joga, mas consegue ser inoperante, não consegue manter o nível. A torcida está começando a pegar no pé do Ramiro, porque o Richard foi uma grata surpresa, mas realmente o Ramiro não está equivalente ao futebol que o Richard está apresentando. Agora, isso aí, meu amigo Daronco, ele marca falta. Marca falta. E quando ele vai no VAR, ele olha impedimento. Olha ele pitando falta. Tá vendo? Ele apitou a falta. Não tem um lance interpretativo pro VAR chamar ele. Não tem disso. E ele acaba colocando ali, validando um gol que não valeu. Não adianta. Não adianta. Você é um tem gol. razão, porque o gesto dele não é de impedimento. Não, o gesto dele é de falta. O gesto dele é de falta. E aí tem o gol do Lucas Oliveira, que talvez tenha sido assim, o único momento em que o Cruzeiro deu um grande trabalho pro Cássio nesse segundo tempo. Ou seja, fomos prejudicados e agora não basta apenas o Cruzeiro estar com as suas limitações. E agora a inauguração da Arena, mais uma vez.